Olá, estamos iniciando a última aula do curso Conservação dos Solos. É momento de concentração para finalizar com êxito. Conhecemos a origem, a formação, a classificação do solo. Nesta aula, vamos aprender a manejar e conservar o solo. Objetivos: apresentar as principais causas da degradação dos solos e as principais práticas conservacionistas. Apresentar como é realizada a amostragem de solos. Apresentar a fertilidade do solo e a recomendação de adubação e calagem. Antes de degradar, dá para pensar um pouco em como conservar. Um pouco de história. Árvore de pau-brasil. Hoje, ela é rara de ser encontrada, mas na época do descobrimento era abundante na Mata Atlântica. Ela era usada para fazer móveis e retirar corante. Esse corante era utilizado para tingir roupas e tintas para pinturas e desenhos. Para você ter a ideia, desde então, os portugueses iniciaram a cultura de explorar a Mata Atlântica que dura até hoje. O pouco que resta sobreviveu aos ciclos de cultura da cana-de-açúcar e do café, além do crescimento das cidades. Segundo a organização não governamental WWF, Fundo Mundial para a Natureza, apenas 7,3% da área original da Mata Atlântica sobreviverá até 2000. A outra vítima, a floresta amazônica, vem sendo devorada também pela ganância humana. Seu desmatamento aumentou desde 1970, quando foi inaugurada a rodovia Transamazônica. Apesar de leis que protegem essa área, a busca por lucros através da extração ilegal de madeira se mantém e ela vem desaparecendo dos mapas. Degradação dos solos. Principais agentes de degradação do solo. Como vimos no início da aula, o desmatamento é um dos agentes de degradação do solo. Mas existem outros agentes, são exemplos deles: o intemperismo, as queimadas, a agricultura itinerante e a erosão dos solos. Vamos falar de cada um dos agentes. Começamos pelo intemperismo. Como vimos, a degradação dos solos é iniciada na formação ou gênese. Você se lembra disso? Vimos sobre esse assunto na aula 1. É através da degradação da rocha pela atuação do intemperismo que temos a formação do solo. O homem pode acelerar o intemperismo ao fazer uma escavação e expor uma camada inferior de solos. Uma vez exposta, essa região sofre a ação dos agentes intemperizantes, como a água e a temperatura, e ela é degradada mais intensamente do que quando estava encoberta. A seguir, veremos sobre o desmatamento. Você vai perceber como ele está bastante relacionado com o intemperismo. Desmatamento. Como vimos no início da aula, o desmatamento foi uma das primeiras ações dos portugueses aqui no Brasil. Desde então, essa prática não deixou de ser praticada, mesmo com o surgimento de leis buscando proteger essas áreas naturais. Você pode apontar 2 motivos para não se fazer a retirada das árvores? Uma árvore é composta de as copas das árvores têm um papel importante, pois atuam como guarda-chuvas. Assim como os guarda-chuvas, as copas das árvores protegem o solo em relação à exposição direta ao sol e às gotas da chuva. Ao cortar uma árvore, uma floresta, a sombra que ela fazia deixa de existir e o solo fica exposto a uma maior radiação solar. O solo desprotegido terá uma maior variação de temperatura entre o dia e a noite, o que favorece o intemperismo físico. O controle da variação da temperatura no solo é importante. Se pensarmos que pode existir água entre as trincas das rochas ou do solo, dependendo da diminuição da temperatura e da quantidade de água no solo, é possível que essa água existente no solo aumente de volume e promova a quebra das partículas do solo. Além disso, a temperatura baixa reduz a velocidade de reações químicas e da atividade biológica. A consequência disso é a redução da taxa de intemperismo e o volume de solo formado. As queimadas. O fogo, desde os tempos mais remotos, tem sido a prática mais utilizada para a limpeza das áreas de plantio. Prática condenável. Ela leva à redução da matéria orgânica e dos seres vivos, animais, vegetais, micro-organismos, que habitam os solos. Algumas pessoas defendem o uso do fogo, justificando que as plantas desenvolvem melhor após a queimada.
Em parte isso é verdade, porque ocorre a mineralização da matéria orgânica e rápida liberação de nutrientes para as plantas. Porém, com o passar dos anos, ocorre o esgotamento dos nutrientes do solo. Isso ocorre porque a matéria orgânica mineralizada é mais fácil de ser carregada pela água da chuva e o solo empobrece mais rápido, deixando poucos nutrientes para serem absorvidos pelas plantas. Vale lembrar que as queimadas podem ocorrer de forma natural, ou seja, sem ação direta do homem. Pode acontecer pela incidência dos raios solares na mata seca ou por causa de raios na vegetação. O fogo também é utilizado para a abertura de áreas clandestinas de cultivo na mata. A agricultura itinerante. A agricultura itinerante é aquela prática praticada por pessoas que não possuem terras próprias. Elas abrem clareiras no meio da mata, com o uso do fogo no local onde realizarão o cultivo do milho, da soja. Como não há investimento para a manutenção da fertilidade do solo, quando ele não tem mais nutrientes, a área é abandonada. E a nova área é procurada para iniciar o ciclo. Esse tipo de agricultura é muito comum na região amazônica, sendo considerado uma prática itinerante, pois a cultura migra de um lugar para outro. Não é necessário muito investimento, nem há preocupação com a conservação do solo. Erosão do solo. A erosão é a remoção do solo de um lugar para ser depositada em outro por um agente. Pode ser o vento, pode ser a água. A erosão causada pela água recebe o nome de erosão hídrica e pode ser de 3 níveis: laminar, sulco e vossoroca. A erosão hídrica sofre intensa influência da declividade do terreno, do volume de água que escoa e da velocidade do escoamento da água. Quanto maior a declividade do terreno, maior o volume de água que escoa. Quanto maior for a velocidade da água em escoamento, maior será a capacidade de erosão. Na erosão laminar, o desgaste do solo ocorre a cada chuva. De forma lenta, é formada em uma camada em declive, bem fina e paralela à superfície. A erosão em sulcos ocorre em solos desprotegidos com declives acentuados. Como já vimos, isso favorece a velocidade de escoamento da água das chuvas e aumenta a ocorrência de pequenos sulcos na superfície do solo. A erosão em vossoroca é um estágio avançado de erosão em sulcos. Com o aumento da declividade, o volume de água das chuvas, escoando com maior velocidade, são formados sulcos cada vez mais profundos, denominados vossorocas. Esse tipo de erosão não permite o uso de maquinário, nem o uso agrícola da área, devido à formação de grandes fendas. Uma erosão dessa dimensão é favorecida pela retirada da mata, mas o tipo de solo também exerce importante contribuição. Por exemplo, solos que apresentam horizonte B textural, próximo à superfície, dificultam a infiltração de água, que consequentemente ficará retida por um período maior no horizonte subsuperficial. Isso acontece quando a pastagem não é suficiente para a alimentação do animal. O pasto acaba, o solo fica exposto e ocorre a erosão. Práticas de conservação do solo. As práticas de conservação do solo, ou práticas conservacionistas, são atividades exercidas com o objetivo de manter ou tornar o solo produtivo. Dentre as principais práticas conservacionistas, nós temos o ajustamento da gleba à capacidade de uso, a rotação de culturas, a cobertura morta, a adubação verde, a calagem, o plantio direto, os sistemas agroflorestais, os sistemas agrosilvopastoril, o plantio em nível, carpas alternadas, faixas de retenção e escarificação e subsolagem. Não entendeu alguns termos? Veremos cada uma dessas práticas conservacionistas a seguir. Quando essas práticas são exercidas para controlar a erosão, baseiam-se em 2 princípios: diminuir o volume e a velocidade de escoamento das águas das chuvas e proteger o solo contra o impacto direto das gotas da água de chuva. Essas práticas podem também ser exercidas para controlar alguns outros elementos, como recompor os nutrientes ao solo, aumentar a porosidade, aumentar a infiltração da água no solo. Então vamos lá. 1. Ajustamento da gleba à capacidade de uso. Gleba é uma porção homogênea de área de terra. Esta prática baseia-se no princípio de que os solos diferentes
devem ser utilizados considerando-se a capacidade de sustentação de cada um, ou seja, deve-se considerar o teor nutricional de cada tipo de solo. Por exemplo, um solo fértil deve ser destinado para culturas como milho e feijão. Essas culturas necessitam de grande quantidade de nutrientes para o seu desenvolvimento. Se algumas dessas culturas for colocada em solo com baixo teor nutricional, podem ocorrer duas coisas: não se desenvolverão ou terão um desenvolvimento abaixo do esperado, apresentando grãos menores ou mal formados. As duas possibilidades representam um prejuízo para o agropecuário. Outra situação pode ser descrita pelo uso de solo de áreas inclinadas com declives superiores a 12%, com culturas anuais, milho, feijão, soja, pois o uso intenso de maquinário pode favorecer a erosão. O maquinário atua de duas formas: compactando o solo e aumentando o volume de água que escoa na superfície, ou através do revolvimento intenso do solo, levando a uma intensa desagregação. Então, o que seria o ajustamento da gleba à capacidade de uso? Seria ajustar o solo para o que se deseja cultivar, levando em consideração o teor nutricional do solo e as suas características físicas, como o declive. 2. Rotação de culturas. É o rodízio planejado de culturas numa determinada área. Nesse tipo de cultivo, quando o ciclo de uma cultura acaba, em seguida inicia-se uma nova. Veja a seguir o exemplo de rotação de culturas. No ano seguinte, 2000, na gleba 1, onde se havia sido plantado o milho, plantaram batata. Na gleba 2, onde havia sido plantado feijão, agora está com milho. Na gleba 3, em vez de algodão, plantaram feijão. E por fim, na gleba 4, em vez de batata, agora com algodão. Veja neste exemplo que cada área recebe culturas diferentes de um ano para outro. 3. A cobertura morta. A cobertura morta consiste em cobrir o solo com capins, palhas, restos vegetais em decomposição. Ao fazer essa cobertura, protegemos o solo contra o impacto direto das gotas de água e a incidência dos raios solares. Além disso, essa cobertura aumenta a umidade e diminui a variação de temperatura do solo. 4. Adubação. A adubação ela pode ser mineral ou orgânica. A adubação mineral ou química consiste em adicionar ao solo compostos como sulfato de amônio para a liberação do nitrogênio e do enxofre e para a absorção das plantas. Sulfato de amônio mais águas, íons de amônia mais íons de sulfato de nitrogênio, fonte de enxofre, nessa respectiva forma. 2. A adubação orgânica consiste em adicionar ao solo compostos orgânicos, como esterco de curral, através da decomposição por micro-organismos. O esterco de curral libera ao solo nutrientes essenciais, como o nitrogênio, o fósforo, o potássio e o cálcio, necessários ao desenvolvimento das plantas. 5. A adubação verde. É a incorporação de plantas ou parte de plantas ao solo com o objetivo de melhorar suas características químicas, físicas e mineralógicas. Essa incorporação é feita enterrando-se ou misturando-se restos de plantas ao solo. Quando a planta incorporada é da família das leguminosas, como a soja ou o feijão, os resultados alcançados são melhores. Essas plantas retiram o nitrogênio do ar, que para fazer parte das células da planta. Ao passarem pela decomposição, os nutrientes da leguminosa ficarão disponíveis para a cultura comercial, milho, feijão, etc., em sucessão. Como exemplos de espécies leguminosas usadas como adubo verde, temos a mucuna preta e a mucuna cinza, que é a labi-labi, o gundu, a crotalária, a junceia, o feijão de porco, dentre outras. São características desejáveis das plantas para o uso como adubo verde. Crescimento rápido e eficiente, cobertura do solo, ou seja, proteger bem o solo, cobertura abundante, que é a grande quantidade de massa verde e de matéria seca, fixar nitrogênio, N2, do ar, pouca exigência nutricional, a resistência a insetos e pragas e doenças comuns às culturas comerciais, como soja e milho. Sucessão refere-se a uma sequência de eventos. No caso, uma sequência de culturas, que é a massa verde, a planta fresca recém-cortada. Matéria seca, a planta seca em estufa a temperatura constante por determinado período.
O sistema radicular agressivo e amplo, ou seja, plantas que apresentam raízes com capacidade de desenvolver em solo duro e compactado, além de alcançar uma área extensa. Facilidade de obtenção de sementes, que é facilidade de plantio e extinção. 6. Calagem. É a prática de incorporação de materiais alcalinos aos solos. O mais comum é a adição do calcário. A adição desse material alcalino objetiva corrigir a acidez dos solos, aumentar a CTC, que é a capacidade de troca catiônica, aumentar a disponibilidade de assimilação de nutrientes, estimular o desenvolvimento da vida microbiana. Nessa prática, uma parte do calcário é espalhada sobre o solo, em seguida passa-se o arado ou grade, misturando o calcário ao solo. Ao fazer isso, o calcário adiciona cátions ao solo e, por consequência, aumenta a capacidade de troca catiônica e diminui a acidez do solo. A diminuição da acidez do solo estimula o desenvolvimento dos micróbios. 7. Plantio direto. O plantio direto é processo de semeadura direta no solo. Preferencialmente, o solo é coberto com palha do cultivo anterior e depois a semente é colocada em sulcos ou covas. Isso elimina as operações de aração, gradagem e outros métodos convencionais de preparo do solo. A movimentação feita no solo, somente nos sulcos de plantio, onde são distribuídas as sementes e adubos, é suficiente para a germinação e desenvolvimento das plantas. O plantio direto é mais difundido no sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Algumas das vantagens do plantio direto são: conduz à agricultura sustentável, proporciona a preservação do meio ambiente, evita o preparo convencional, aração e gradagem do solo do solo a cada cultivo, gera economia, rapidez e melhores resultados na colheita, já que não haverá as operações de aração e gradagem, aumentando a vida útil das máquinas. Recompõe as características físicas e químicas do solo. O plantio direto possibilita a agricultura sustentável, uma vez que diminui o revolvimento do solo. Consequentemente, evita a desestruturação e a perda do solo por erosão. Além disso, promove a rotação de culturas para a formação da palhada. Além dessas medidas que proporcionam a preservação do meio ambiente, não é necessário realizar queimadas. Isso é possível devido à decomposição das culturas anteriores, onde há a liberação de nutrientes e ácidos orgânicos. A recomposição deles no solo aumenta a capacidade de troca catiônica e estrutura os solos. Ainda podemos acrescentar que com a redução de etapas, como a aração e a gradagem, há um gasto menor de combustível fóssil. 8. Sistemas agroflorestais. É uma forma de uso e manejo do solo que utiliza árvores ou arbustos frutíferos e madeireiras, em associação com culturas comerciais em um sistema de área. Isso pode acontecer simultaneamente ou em uma sequência temporal. Um exemplo seria o plantio de feijão entre as plantas de laranja e em um pomar. 9. Sistema agrossilvopastoril. Consiste na associação de espécies florestais, eucalipto, tessa, cedro australiano ou frutíferas, laranja, manga, abacate, coco, com animais, bovinos, equinos, em uma área de pastagem. Essa área não tem limite definido. Esse sistema diversificado o uso do solo e promove a reciclagem dos nutrientes. Nele, os animais digerem o capim, o produto final dessa digestão são as fezes que retornam ao solo com nutrientes, não utilizados pelos animais. Dessa forma, os nutrientes voltam a ficar disponíveis para as plantas, inclusive o capim. Para desenvolver esse sistema, é necessário ter bom conhecimento das culturas e manejo das criações. 10. Plantio em nível. Prática que consiste em fazer as operações de preparo do solo como arações, gradagens, plantios e capinas, seguido as curvas de nível do terreno. Ao fazer o plantio em curvas de nível, a força de descida da água é reduzida e distribuída pelo solo. As curvas de nível são consideradas uma prática conservacionista por evitar o escoamento da água pelo terreno e, com isso, diminuir a força de arrasto de partículas do solo. A água só escoa no terreno se houver variação de altitude no mesmo de período em período. Caso não ocorra a variação de altitude, a água não tem para onde escoar e infiltra no solo. 11. Carpas alternadas. É a realização de capinas do mato de uma rua
sim, outra não. Ou seja, entre duas ruas carpidas, uma rua inteira fica sem carpir. As ruas deixadas com mato servem de barreira. Elas seguram a terra arrastada pela água das chuvas das águas carpidas. Ao final dos serviços, metade das ruas estará limpa e metade estará no mato de forma alternada. As carpas alternadas são usadas em locais mais inclinados e em substituição à capina em área total, que expõe o solo ao contato direto com gotas de água da chuva. 12. Faixas de retenção. As faixas de retenção é o cultivo em faixas de plantas densas, como a cana-de-açúcar e o capim colonial. Elas são consideradas densas por cobrirem bem o solo e dar boa proteção. No geral, as faixas são estritas, com larguras de aproximadamente 2 a 3 metros. As faixas são espaçadas de 30 a 50 centímetros entre si e alocadas em nível de terreno para reter a água, para reter a terra que a água da chuva arrasta. A escarificação. 13. Em solos mais siltosos, é comum a formação na superfície de uma camada impermeável. Após uma chuva, ela dificulta a penetração das águas da chuva, a germinação de sementes e as trocas gasosas entre o ar dos poros do solo e o ar atmosférico. A escarificação é uma prática realizada por meio do arado, grades escarificadores com o objetivo de romper essas camadas impermeáveis e, dessa forma, permitir a infiltração de água no solo. Subsolagem. Em solos cultivados intensamente, pode haver a formação de uma camada densa e impermeável a certa profundidade. Isso pode acontecer por causa do peso dos implementos que provocam a pressão do solo e aumenta a densidade do mesmo. A consequência disso é a dificuldade na penetração da água e nas raízes da planta, havendo assim uma limitação no uso desses solos. Para solucionar este problema é feita a subsolagem, que é a quebra das camadas endurecidas. Ela é realizada por equipamentos chamados de subsoladores. Por tudo que vimos até aqui, percebemos que não basta querermos produzir alimentos. Temos que conservar os solos, o que é mais difícil do que degradá-los. Então vamos lá. O que é a amostragem? A amostragem é um procedimento estatístico, onde através de informações de uma porção representativa de uma população em estudo, tiramos conclusões do todo. Um exemplo são as pesquisas eleitorais de intenção de voto de um político. Nessa amostragem, uma porção da população de um município, estado ou país é entrevistada. É com base nessas informações e entrevistas, espera que o resto da população acompanhe os resultados da pesquisa. Você já se perguntou como realizar a amostragem do solo? Espero que sim, pois iremos estudar como fazer. Amostragem. Com base na vegetação e relevo, coletamos áreas distintas para a amostragem. Unidades de amostragem são áreas menores, mais homogêneas, estratos ou glebas. Antes de coletar as amostras, deve-se fazer uma limpeza superficial do terreno para remover o excesso de restos culturais. A amostragem mal realizada causa danos ao meio ambiente. Por isso, a gente deve observar áreas de fertilizantes e corretivos. Antes de iniciarmos as amostragens de solos, precisamos conhecer ainda a variabilidade das características dos solos, como a cor, a fertilidade e a topografia. Observe a imagem, as áreas selecionadas foram selecionadas para reduzir a variabilidade. Iremos subdividir uma área em áreas menores, mais homogêneas, denominadas unidades de amostragem, estratos ou glebas. Nessas áreas homogêneas é que são realizadas as coletas de amostras dos solos, como a área 1, área 2 e área 3. Observe na figura que as duas áreas não podem ocorrer coleta, que são as áreas de curral e as áreas de plantações, devido à contaminação por matéria orgânica e por agrotóxicos. Lembre-se que os erros de amostragem não são corrigidos no laboratório e podem causar danos ao meio ambiente. Para evitarmos isso, devemos evitar recolher materiais de locais onde estão formigueiros, cupinzeiros, queimadas, com acúmulo de fezes, deposições de adubos e corretivos.
Como os solos são tridimensionalmente variáveis, precisamos reduzir a variabilidade para realizarmos a amostragem. Para reduzir a variabilidade, iremos subdividir uma área em áreas menores, mais homogêneas, denominadas unidades de amostragem estratogloba. Nessas áreas homogêneas é que são realizadas as coletas dos solos. Entre 20 e 40 amostras simples de solo são retiradas por extrato a uma profundidade de 0 a 20 centímetros, ou 20 a 40 centímetros de profundidade. Elas são agrupadas em recipientes, formando a amostra composta, na qual cerca de meio quilo de solo são embalados e identificados para o envio ao laboratório. Isso, a gente tem 11 passos para fazer isso. Passo a passo da amostragem do solo. O primeiro passo no procedimento da amostragem é a estratificação da área, com o propósito de reduzir a heterogeneidade do terreno. O passo 2 é recomendável que os estratos não sejam muito grandes, ou seja, acima de 20 hectares, pois dificultará a coleta de amostras. Sendo assim, estratos muito grandes devem ser subdivididos em menores, áreas entre 10 a 20 hectares. Antes de coletar as amostras simples do solo, deve-se fazer uma limpeza superficial do terreno para remover os excessos culturais. Não é necessário raspar o solo com enxada, senão retiramos os primeiros centímetros de maior teor de matéria orgânica. 4. Para cada extrato deve ser coletadas 20 a 40 amostras simples com a ajuda dos trados ou pá de corte. Nós veremos a seguir uma imagem com isso. A escolha do equipamento depende das características do solo, como vimos anteriormente. Quanto maior a variabilidade dentro da unidade de amostragem, maior deve ser o número de amostras simples, até o limite de 40 e vice-versa. As amostras simples devem ter cerca de 300 gramas. 5. As amostras simples são retiradas nas camadas de solo, podendo ser a cada 10 centímetros nas camadas de 0 a 20 centímetros e de 20 a 40 centímetros de profundidade, que é o mais comum. 6. A distribuição dos pontos de coleta das amostras simples em cada extrato deve ser de tal modo que permita amostrar toda a área. Para a realização da amostragem, recomenda-se o caminhamento, ou seja, a retirada em zigue-zague. 8. As amostras simples são colocadas em um recipiente, nele deve estar identificados a área e profundidade de coleta das respectivas amostras. 9. A reunião das amostras simples nesse extrato em um recipiente forma a amostra composta. 10. Da amostra composta, retiramos meio quilo de solo que serão enviados para análise em laboratório, devendo ser devidamente embalado e identificado. 11. A identificação das amostras compostas deve conter etiqueta acompanhada de uma ficha. Veja aí a etiqueta para a coleta dos solos. Nos 2 slides seguintes, nós teremos a identificação da amostra coletada. Etiqueta, número da amostra, proprietário, propriedade, município e a unidade de federação. Isso tem que conter aí na etiqueta da amostra, né, conforme vocês estão vendo aí na imagem. Já na ficha de identificação, traz maiores detalhes. Na ficha de identificação, nós temos o número da amostra, a identificação da amostra, a data, o nome do produtor, nome da propriedade, o município, o CEP, o endereço, o remetente, o endereço, o telefone, o e-mail, a cultura a ser adubada, a área a ser adubada em hectares, que 1 hectare é igual a 10 mil metros quadrados, só lembrando. E também nós temos, além disso, a cultura a ser adubada, a área a ser amostrada, a vegetação original, se é campo, cerrado ou mata. Então, a ficha ela é muito importante para essa análise do solo. A síntese da coleta de amostragem permite entender de forma sequenciada todo o processo de coleta, identificação e envio ao laboratório da amostra do solo. Vocês podem estar olhando a sequência aqui, né? Concluindo a amostragem de solo sendo um procedimento estatístico, quando mal realizada causa prejuízo e dano ao meio ambiente, uma vez que o uso do fertilizante corretivo será baseado em informações errôneas. O cuidado na coleta de amostragem está diretamente relacionado com os resultados. Portanto, seguir aquele passo a passo, que são 11 passos, é garantia de um trabalho bem realizado e com êxito na coleta e amostragem dos solos. Isso.
Agora nós vamos falar da fertilização. Quando nós falamos de fertilidade do solo, estamos falando da capacidade do solo em fornecer nutrientes para as plantas crescerem, produzirem colheitas esperadas para a espécie. A capacidade do solo de fornecer nutrientes não se refere somente às saídas de nutrientes do solo, mas também à capacidade de retê-los e disponibilizá-los às plantas posteriormente. O cultivo de plantas é influenciado por diversos fatores. Aqui cabe um desafio. Comece a cuidar de uma horta, seja aquela horta no quintal de casa mesmo, com poucos pés de couve e cebolinha, seja uma jardineira na janela ou varanda com pequenos pés de condimentos, pimenta, alecrim e manjericão. Você perceberá que o controle de água, de pragas, de adubos, dentre outros fatores, é extremamente importante para o desenvolvimento das plantas e que sem um desses fatores, e se um desses fatores estiver abaixo do necessário para o bom desenvolvimento das plantas, elas não responderão à produção esperada. Para facilitar o estudo da fertilidade dos solos, os nutrientes essenciais foram agrupados em dois grupos, considerando a concentração que estão presentes nas plantas em macronutrientes e micronutrientes. E aqui a gente vai falar também das leis da adubação. Nós temos duas leis que regem a adubação, sendo elas a lei do máximo e a lei do mínimo, seguidas na prática de recomendação de adubação e calagem. A lei do mínimo foi proposta por Justus von Liebig em 1843, quando faz a comparação do enchimento de um barril com o desenvolvimento das plantas. Nessa comparação, ele propõe que para encher o barril até um determinado nível, as tábuas que compõem devem atingir no mínimo a altura do nível estabelecido. O mesmo é válido para as plantas. Para que elas atinjam um bom desenvolvimento, um nível mínimo de nutrientes deve ser fornecido a elas. Se a quantidade de nutrientes for abaixo do mínimo, a planta terá desenvolvimento abaixo do esperado. É como se uma das tábuas do barril estivesse abaixo do mínimo e começassem a vazar água. O nível de água esperado não seria atingido. Já na lei do máximo, estabelece que o fornecimento de nutrientes às plantas não deve ultrapassar o nível máximo, pois a partir desse nível começa a causar redução na produtividade, ou seja, a partir desse nível, o incremento dos nutrientes causa redução à produtividade. Quando falamos de amostragem do solo, vimos que as amostras de solo são enviadas ao laboratório para análise. O que recebemos do laboratório é uma tabela, como apresentada a seguir. Essa tabela ela vai destacar as referências da amostra, discriminando cada componente que é trazido do laboratório. O que significam as abreviaturas e símbolos na tabela? Nas tabelas temos o resultado de uma análise química de solo. Vamos ao significado de cada um. Então vamos fazer aqui as referências. Quando a gente chega do laboratório, a gente tem essa seguinte resposta do laboratório de toda aquela amostra que nós vimos da amostragem, que a gente pegou meio quilo de solo, já em porções variadas, conforme os 11 passos. O que a gente recebe? Uma tabela de referência com o pH, que é o potencial hidrogênio iônico, né? O potássio, o sódio, o magnésio, o cálcio, o alumínio, hidrogênio mais alumínio e dentre outras variações de solo. Todas essas unidades de medidas de solo a gente tem em miligramas, em decímetro cúbico, em centimol e decímetro cúbico. Essas unidades de medida a gente tem ao final dessa apostila como fazer todas essas transformações, que são transformações muito simples e que vocês vão trabalhar simplesmente com unidade de medida. Posto aqui que o que mais interessa para a gente é entender o que a minha amostra de solo ela vai trazer de resposta para mim. O que ela vai trazer de resposta é quanto eu tenho de cada nutriente. Aí é que eu vou fazer. Eu preciso mais. É de cálcio? É de potássio? É de corrigir o pH, de repente com calagem? É de balancear o alumínio? É magnésio? Então, esse resultado da coleta de amostras dos solos que eu envio e essa tabela que eu recebo do laboratório é que vai me indicar que tipo de correção que eu preciso para o meu solo.
Não é isso? Então estejam muito atentos aqui a essa tabela. Aqui ainda temos os significados dos termos da tabela, agora de forma mais descritiva. Então nós temos o significado aqui, ó, passo a passo da tabela. Olha aqui, no número 1 nós temos a referência do laboratório utilizada para identificar a amostra do solo. Vocês lembram lá na nossa ficha, não tinha uma referência, se era a amostra 2, 3, 4... Depois a gente tem o potencial hidrogênio iônico, que indica a acidez do solo. Aqui nós temos a concentração de fósforo, potássio, sódio em miligrama por decímetro cúbico. Depois nós temos a concentração de cálcio e magnésio nos solos em centimol por decímetro cúbico. Depois, aqui a gente já tem a concentração, a gente tem a concentração de alumínio no solo em centimol por decímetro cúbico. Aqui a gente vai ter a acidez do potencial em centimol também em decímetro cúbico. A soma das bases em centimol por decímetro cúbico. A capacidade de troca catiônica efetiva em centimol por decímetro cúbico, que é muito importante isso aqui, né? É porque vai me falar a quantidade de bases que o meu solo tem, se é um sólido ácido ou não. A saturação por base em porcentagem, né, em parte por 100. A saturação por alumínio em partes por 100, ou seja, em percentagem. Então, as leituras dessas duas tabelas nos indicam a nossa capacidade em coletar a amostragem, fazer essa leitura dessa amostragem e, posteriormente, fazer, então, a correção do meu solo apropriadamente. Não é isso? Vejamos, então, o valor de pH é extremamente importante, pois ele regula a disponibilidade dos elementos químicos no solo. Se o pH estiver muito baixo, ou seja, abaixo de 4,5, tem a disponibilidade diminuída, ou seja, mesmo estando no solo, os macronutrientes não estão disponíveis para as plantas. No caso contrário, se o pH estiver muito alto, ou seja, acima de 7, os macronutrientes é que têm a disponibilidade diminuída, né? Então, o ideal é que o valor de pH fique entre 5,5% e 6,5%. Né? Por quê? É nessa faixa que associamos a boa disponibilidade de macro e micronutrientes. Na prática, elevamos o valor de pH utilizando o calcário, que é um produto com propriedades alcalinas ou básicas. Esse procedimento é chamado calagem. Para fazer o efeito contrário, reduzir o pH, não utilizamos ácido, pois isso causaria mais danos do que benefício. Dentre os danos, teríamos a redução da fauna do solo, da matéria orgânica e da vegetação. Além disso, há riscos para pessoas que aplicam ácidos em um solo, como queimaduras e intoxicações. Na prática, é comum deixar a área em pousio, sem plantio de cultura com fins comerciais, ou então selecionar plantas que sejam adaptadas às condições de acidez. Repare que entre a indicação do pH e o seu valor há uma fórmula química da água, H2O. Ela está ali para mostrar que o pH foi determinado com base nela. Então, isso quer dizer que a análise de todos os componentes do solo, na verdade, é da água que ela contém. Na verdade, o que se faz é extrair do solo os elementos de interesse por meio de soluções padronizadas. Por exemplo, colocar o solo para reagir com determinada solução por determinado tempo e depois quantificar a presença dos elementos nessa solução. Nesse caso, utilizamos água. Calagem. Adição de calcário para aumentar o pH do solo. No mercado, encontramos vários tipos de calcário. O mais comum é o calcário dolomítico. Ele é composto por carbonato de cálcio e mais de 25% de dióxido de magnésio. O termo dolomítico vem justamente da percentagem de óxido de magnésio presente no calcário. É essa a porcentagem que diferencia um tipo de calcário de outro. Pois bem, estamos encerrando nosso curso de conservação dos solos e para mim foi um prazer trabalhar com vocês. Estamos à disposição nos fóruns,
via sala virtual. Estejam sempre atentos e conte comigo sempre.